assuntos nacionais também, arcabouço fiscal, plano fiscal, teve manifestação da ministra do Planejamento, né, Thaís Freitas? É isso, Pedro Campos, ouvintes da Rádio Bandeirantes, porque hoje o governo federal deve finalmente enviar ao Congresso o plano com a regra fiscal do governo Lula. Eu digo deve, não vai, porque essa data já foi adiada e readiada, então aguardemos. Mas, aparentemente, de hoje não passa. Bem, a ministra Simone Tebet, ministra do Planejamento, que ontem participou de um ato para divulgar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano, falou a respeito de quanto é necessária a regra fiscal, é claro, até para que a LDO tenha algum tipo de valor que não seja só no papel. E aí, a ministra aproveitou para fazer ali um terrorismozinho. Nós estamos falando que se não aprovarmos o arcabouço fiscal, com alguma alteração ou não, mas o arcabouço fiscal, nós não temos recurso para o Minha Casa Minha Vida, eu não estou enxergando ali, mas nós não temos recurso para a manutenção da malha rodoviária federal, para o desenvolvimento da educação básica, fora, obviamente, o Fundeb, que está fora do teto, atenção básica, bolsas CAPES, funcionamento e manutenção dos institutos federais de ensino superior, atenção especializada na saúde, farmácia popular, SUAS, que é a área de assistência social, planejamento urbano, recursos para receita, pavimentação de rodovias, enfim, hospitais próprios, o Mais Médicos, todos os programas sociais ficariam comprometidos naquilo que avançou do ano passado para cá. Bem, a ministra Simone Tebet, quando eu falei aqui em terrorismozinho, ela está dizendo o seguinte, ou o Congresso aprova isso, ou então será o caos, não é? A questão é a seguinte, o governo Lula foi eleito com a plataforma de gastar mais e de deixar o Estado como um ator mais forte na economia brasileira. Isso, inclusive o Fernando Schiller, nosso colunista cientista político aqui, nos 100 dias do governo Lula, foi muito assertivo em dizer isso. Olha, o governo Lula nisso é coerente. Ele está, pelo menos, tentando entregar aquilo que ele colocou durante a campanha. Se isso vai dar certo ou não, aí já são outros 500. Para poder gastar mais, o governo Lula precisa, primeiro, de uma regra que não seja o teto de gastos, que continue em vigor, mas ali absolutamente desmoralizado e que vai ser substituído por alguma coisa diferente. Qual é essa coisa diferente? É uma regra que une a possibilidade de gastos da gestão pública com a arrecadação e não com a inflação, como era no caso anterior, que se dizia o seguinte: o país gasta isso e ponto, com a correção da inflação, sem mais nem menos. O que esse governo está dizendo é, o que eu quero é poder gastar mais, caso a minha arrecadação cresça. Quanto mais eu arrecado, mais eu gasto, e com o compromisso de que o déficit público seja zerado até o fim de 2024. E a isso a gente vai ter que ver com muita calma, porque ele é hoje de uma magnitude bem importante. A questão é, para arrecadar mais e fazer com que esse plano do governo federal possa ser posto em prática, de onde vai sair o dinheiro? É sempre a mesma pergunta que a gente faz aqui. Vem governo, passa governo, 45 anos do jornal Gente, e a gente se repete. De onde vai sair o governo? Bem, o governo federal, mais uma vez, se compromete a não aumentar carga tributária. Mas, se vai haver uma arrecadação a mais e não haverá aumento de carga, qual é a mágica? É aumentar a base? É rever benefícios fiscais? A gente já viu, por exemplo, acontecer aqui em São Paulo. Você lembra disso, Pedro? Governo João Dória cortou um monte de isenções fiscais, de benefícios, inclusive sobre produtos da cesta básica, medicamentos. E aí falou, não, mas não estou aumentando o imposto. O que eu estou fazendo é revendo benefícios. É uma questão retórica, né? No fundo, é o que sai do nosso bolso. A parte 1 do que vai ser apresentado hoje é a parte do qual vai ser a regra para eu gastar. A parte 2 é a parte da reforma tributária, além dessas ações pontuais, que já começaram com sites chineses, vão também atingir sites de apostas, mas não vai ficar só nisso, porque a conta não fecha, que é a ponta do arrecadar mais. Ter uma regra, arrecadar mais para que o governo gaste mais. Esse é o plano básico do governo Lula 3, assim como foi no governo 1 e governo 2 de Lula. Com a diferença que agora o cenário internacional é muito menos benéfico ao Brasil do que foi naquela época. Naquela época, a China estava começando a crescer, estava comprando muito, estava disparando como comprador do Brasil. O Brasil achou mercados que não tinha, não havia risco de guerra, não havia risco de recessão na Europa, nos Estados Unidos, como há hoje. O cenário era diferente.
É por isso que dessa vez aqui a gente tem que olhar tudo com mais cautela e com lupa, porque o projeto, cujas regras básicas foram divulgadas anteriormente pelo ministro da Fazenda, ainda não foi apresentado no papel ali. Regra 1, regra 2, regra 3, inciso, parágrafo, isso ainda não. E às vezes o diabo mora nos detalhes.